Olá, chicos, todos bem? Sou a professora Érica, professora de língua espanhola, e hoje nós vamos ver um pouquinho, aprender um pouco mais sobre a ortografia básica do espanhol. Vamos lá? Bom, gente, continuando nas nossas aulas, né, com as nossas dicas, hoje nós temos a ortografia básica do espanhol. Vocês vão aprender um pouco lá do comecinho, da ortografia básica mesmo, tá? E são conhecimentos super importantes para vocês. Vamos ver. Sempre ser diante de é e de i. Existem alguns verbos que no infinitivo eles se escrevem com a letra Z, tá? Só que ao ser conjugados eu preciso mudar pela letra C, tá? É regra. Mas, professora, por que assim? Regra gramatical, gente, certo? Eu trouxe dois exemplos aqui. Nunca se escreve Z seguido de um E ou um I. Por isso, nada de comecei, porque o verbo no infinitivo é comenzar, né? Então, comecei está incorreto, seria a letra C. Comecei a estudar espanhol el año pasado. Ou, em Brasil, hace buen tiempo todo el año. Hace, o verbo é hacer, não é? Letra C e não letra Z. Alguns substantivos terminam em miento. Vamos ver. Eu trouxe alguns exemplos no português e trouxe outros no espanhol para que vocês possam ter uma ideia. Esse quadrozinho aqui ainda é do exemplo lá que eu falei anteriormente, que se troca o Z por C. Ó, 11, 12, 13 em português. 11, 12, 13. Traduzir, traduzir, dizer, decir, fazer, hacer, conduzir, conduzir e tantos outros. Esses aqui eu coloquei simplesmente para exemplificar para vocês, tá? Para tornar um pouco mais fácil. Aqui, as terminações com miento. Em português, recebimento. Em espanhol, recebimento. Conhecimento, conhecimento. Rendimento, rendimento. A maioria das palavras que terminam em mento em português, em espanhol vai ser miento, tá? Vamos para a próxima dica. Alguns adjetivos terminam em ible ou hable. Normalmente, os adjetivos que em português terminam em ível, em espanhol acabam em ible. E os que terminam em ável, em espanhol acabam em hable. Vamos ver. Olha lá. Disponível, disponible. Impossível, impossível. Amável, amable. Responsável, responsable. Horário, horário é igual. Necessário, necessário. Literário, literário. Aqui está falando da questão da acentuação. Em português, essas palavras sempre se acentuam, né? Relatório, abecedário, dicionário. Em espanhol, é o contrário. Se escreve da mesma maneira, mas não se acentua. Vejam só, tem a mesma escrita, ó, a mesma grafia. Em português se acentua, em espanhol não. Beleza? Quinta dica. As palavras monossílabas não se acentuam. Vê aqui. Eu pus um quadro aqui, onde eu coloquei, não se acentuam normalmente. Isso ocorre para poder diferenciar o sentido dela. Vê só, aqui eu tenho o ele, artigo, e tenho o ele, pronome. São iguais e a pronúncia também. Simplesmente uma se acentua para poder diferenciar-se da outra. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Ó, o ele, artigo. El coche de mi padre es rojo. Aí o ele, pronome, tem que ser acentuado para poder diferenciar do ele, artigo. Ele e ella estão juntos. Vejam, el coche, o carro. Ele e ella estão juntos. Ele e ela estão juntos. Tem a mesma grafia, o mesmo som, mesma pronúncia, mas um tem que ser acentuado para poder diferenciar a intenção, não é? Tu e tu. O tu com acento é pronome pessoal e o tu sem acento, possessivo. Exemplo. Como se chama tu perro? Como se chama o seu cachorro? Tu também vas a la cena? Tu também vai jantar? Tá? Então, tu sem acento, possessivo. Tu com acento, pronome pessoal. Mi e mi. Mi sem acento, possessivo. Mi com acento, pronome pessoal. Mi casa es muy pequeña. A mí no me gusta la manzana. Ok? Si com acento, si sem acento. Si sem acento, conjugação condicional.
Se com acento, advérbio de afirmação. É o nosso sim do português. Se eu te pergunto, a ti te gusta la manzana? Eu digo, sí, me gusta. O si acentuado é o advérbio de afirmação. Sim. E o si sem condicional. Se queres venir, avisa-me. Se você quiser vir, me avise, tá? Se, SE com acento e SE sem acento. Sem acento, pronome reflexivo. O com é do verbo saber. Eu sé. Eu sé que viniste hoy para la fiesta. Eu sei, eu sei. E o sem acento, pronome reflexivo. Te, sem acento, e o te com acento. O sem, pronome reflexivo. E o te é uma bebida. Acho que vocês devem saber que é te. A mim me gusta los tés por la tarde. Eu gosto de tomar chá à tarde. Tá? Então, te com acento, chá. A terminação eron indica passado e ran indica futuro. São tempos verbais diferentes, tá? As duas se referem à terceira pessoa do plural. Eles, elas, vocês. Porém, a primeira está no pretérito indefinido e a segunda no futuro simples. Vamos ver lá a conjugação no próximo slide. A terminação eron indica passado e a terminação ran, futuro. Os dois se referem à terceira pessoa do plural. Eles, elas, vocês. Porém, a primeira está no presente, no pretérito indefinido, e a segunda no futuro simples. Em português, como seria? Javier e João compraram arroz ontem. Como seria em espanhol? Javier e João compraram arroz ayer. Maria e Carmen comprarão fruta amanhã. Comprarão futuro. Como é que ficaria no espanhol? Maria e Carmen comprarão fruta amanhã, tá? Amanhã. Então, ron indica passado, irão indica futuro. Sexta dica, vamos para a sétima. O que vai seguido de o é e o i. Normalmente, as perguntas em português, quando vamos formular uma pergunta, nós usamos, né, quando, quanto, qual. Em espanhol também, só que não usamos o que, e sim letra C. No quadrozinho aqui vocês podem ver bem. Em português, qual é melhor para você? Em espanhol, qual é melhor para ti? Só que com C e não com que. Quanto você quer pagar? Quanto queres pagar? Com o C. Qual você gosta mais? Que livro te gusta mais? Ela só quer ser feliz. Ela só quer ser feliz. Então, só tem essa mudançazinha. Para as perguntas quando, quanto ou qual, eu não escrevo com que em espanhol. Eu escrevo com C, tá? Próxima dica. Os nomes de estabelecimentos terminam em eria em português. Totalmente diferente do espanhol, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Padaria. Em espanhol, panaderia. Sapataria, sapateria. Relojaria, relojeria. Peixaria, pescaderia. Aí você pode pensar, mas não está muito diferente não. Só que aqui é a linguagem informal. A gente não diz eu vou na peixaria, eu vou na relojoaria, né? A gente sempre fala loja de relógio, eu vou no açougue, ou eu vou na loja de sapato. A gente não fala sapataria. Difícil, né? Em espanhol não. Do mesmo jeito que se fala, se escreve. Então, vamos ficar bem atentos a essas dicas aqui. Básicas, porém importantes. E aqui terminamos nossa aula. Tem uma super dica para dar para vocês. Além de acompanharem as aulas no YouTube, vocês agora têm a opção de baixar o nosso app nas lojas virtuais, tá? Vai lá, baixa o nosso app, fica atento e acompanha todas as nossas aulas. Grande beijo, forte abraço e até a próxima.